Fala pessoal, fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, Corinthians ficou no 0-0 com o Boca, ficou tudo pra bomboneira e ó, o pênalti perdido pelo Roger Guedes custou caro, muitos desfalques no jogo, o William foi um absurdo e o Cássio decisivo, a gente precisa falar sobre tudo isso. E o Yuri Alberto tá chegando, enfim, chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Rapaziada, se liga nessa dica. Você sabe que o OneFootball é o meu aplicativo. Lá você encontra tudo sobre o mundo da bola e é a maior plataforma de mídia do mundo. Agora, assim que terminam os jogos no Campeonato Brasileiro, você encontra lá os melhores momentos do jogo do teu time do coração. Sim, e em altíssima definição. Os lances, os craques, além de, claro, notícias, estatísticas, resultados, mercado da bola. Tudo que você quiser tá lá no OneFootball. E repetindo, os melhores momentos do jogo do teu time do coração que recém terminou. É só você correr no OneFootball e conferir lá em altíssima definição. Então vou fazer o seguinte, o link tá aqui na descrição, você baixa agora o OneFootball e aí é só se divertir. Vamos lá, gente, vamos analisar esse Corinthians e Boca 0-0, que jogo duro, hein? Que jogo difícil, eu não imaginava outra coisa, uma rivalidade, um histórico em relação à arbitragem, muitos desfalques o Corinthians tinha, um Boca mais reforçado em relação àquele da fase de grupos, com o Benedetto desde o início, o Villa desde o começo também de volta, o Izquierdos também na defesa, enfim, um time muito mais robusto. E a gente sabe que o Boca em competições mata-mata, né, em jogos eliminatórios, ele cresce, ainda mais quando decide em casa. Então, o que aconteceu nesse primeiro jogo, vocês imaginem, né? Vamos potencializar isso, porque na terça-feira vai ser muito mais complicado para o Corinthians poder avançar às quartas de final. Tá resolvido? Tá decidido? É claro que não. Eu tô vendo muita gente pessimista e vamos combinar, gente. Eu sei que tem muitos jogadores aí de fora, tem que ver quais voltarão, quais estarão à disposição para o técnico Vitor Pereira, mas não tem essa de, como muitos disseram, vamos, sei lá, apostar no Cássio, segurar um empate e ir para pênalti. Não, tem 90 minutos. Tem 90 minutos para o Corinthians, quem sabe, conseguir uma vitória no tempo normal. Já encarou lá o Boca de outras maneiras, em outros momentos. Vocês lembram do Romarinho muito melhor do que eu no jogo dessa primeira fase mesmo, que foi um jogo difícil, catimbado, né, complicado, com um a menos e tudo mais. O Fábio Santos jogou muito naqueles minutos finais e o Corinthians segurou um empate e conseguiu, né, segurar um resultado importante. Enfim, tem jogo, os dados ainda estão rolando, então vamos esperar para ver o que acontece na terça que vem. Mas é claro que a questão dos desfalques ela preocupa muito, porque olha a lista aqui. Tô com a lista aqui de quem o Vitor Pereira não podia contar no jogo de hoje. O Cantillo suspenso, né? O Paulinho a gente já sabia que não tava, o Jô rescindiu o contrato, já não é mais nem desfalque, enfim, mas era um jogador que até ontem estava à disposição e o Vitor Pereira contava, inclusive era titular do time, né? Antes dele ter a lesão, aí ele teve a lesão, tava para voltar e fez o que fez, rescindiu e tudo mais. Mas ó, Paulinho, né, que enfim, já tava há mais tempo, Maicon, o Cantillo suspenso, Renato Augusto, Gil, Mosquito, Duqueiroz, Rafael Ramos, todos esses jogadores não podiam, não estavam à disposição do técnico Vitor Pereira. Então ele montou um time com o que ele tinha de melhor e ainda foi perdendo jogadores ao longo da partida. Surreal. Cássio no gol. Que jogo fez o Cássio? Que jogo? Vou falar mais sobre isso na sequência. O Fagner na direita, um monstro no primeiro tempo, como a gente sabe, né? Joga demais o Fagner. Dupla de zaga, João Vitor e Raul Gustavo. Acho que o Raul fez um jogaço, de verdade. Ganhou todas as disputadas de bolas, divididas, fez antecipação, cortou cruzamentos, tirou na bola aérea. Foi um gigante o Raul Gustavo, tecnicamente falando. E aí o Piton na esquerda. Eu achei que o Vitor escolheria o Fábio Santos. Fiquei na dúvida porque o Fábio foi titular contra o Santos no fim de semana. Mas eu pensei, contra o Boca, ele vai botar o Fábio, né? Não, ele pôs o Piton. E aí não é uma questão, não é uma crítica ao Vitor Pereira, porque acho que ele está dentro da escolha dele. Eu acho até que o Piton hoje é titular em relação ao Fábio, mas vejam só, o Fábio fez falta até na batida do pênalti que o Corinthians teve à disposição no fim do primeiro tempo. Não sei se o Fábio converteria, acho que a tendência era grande, né? Mas ele também já perdeu um pênalti nessa Libertadores contra o Deportivo Cali. Se bem que o Fábio tem o melhor aproveitamento entre todos os jogadores do elenco, né? Ele é o batedor oficial. Meio de campo, aí é que começa o problema.
porque sem o Maicon, sem o Duqueiroz e sem o Renato Augusto, eu imaginei até que o Vitor fosse escalar o Xavier, o Rony e o Juliano. Ele optou por Rony, Juliano e Adson. O Juliano pela esquerda, o Adson pela direita, com o Mantuan, o William e o Roger Guedes. Só que essa formatação que eu coloquei aqui como fixa, ela se mexeu muito durante o jogo. O Adson, por exemplo, que a gente coloca como meio-campista, né, junto do Juliano, muitas vezes ele foi o ponta. E quem aparecia por dentro era o Mantuan. E o Adson era esse jogador do lado extremo direito, em que ele cortava para dentro e inclusive cria uma grande oportunidade na primeira etapa, cortando, e o cara vem na cola dele, né? E ele consegue o arremate, a bola passa isso aqui da trave. Do outro lado, o William também foi um cara que se deslocou muito. E aí tem o Roger Guedes, que obviamente está sendo marcado pela perda do pênalti. E eu entendo o torcedor que está na bronca, né? Especialmente pela forma como ele cobrou. Deu uma catimbada, né? Deu uma firula, aquela coisa toda, meio que telegrafou, não chutou tão no canto, chutou a meia altura. Facilitou para o bom goleiro Rossi fazer uma baita defesa também. Mas é fato de que, enfim, a batida não foi das melhores. E o torcedor está na bronca porque, óbvio que fez falta, né, gente? Um jogo difícil como esse, você tem a melhor chance do jogo, você tem uma única chance, você não pode desperdiçar. E o centroavante do time, o camisa 9, o artilheiro do time, não pode desperdiçar. Então é fato que esse lance ele foi decisivo para a partida. Mas o Roger Guedes, até esse momento, ele estava jogando bem. E aí eu estou fazendo uma análise aqui um pouco mais fria e um pouco mais complexa do jogo. Eu vi o Roger Guedes buscando a bola na intermediária defensiva, do pé do zagueiro. Ele saía da área muito para confundir a marcação e se movimentou, caiu pelos lados. Eu vi ele envolvido no jogo. Ele, se não conseguiu criar tantas oportunidades assim, ele foi um cara muito participativo. Então aquela crítica que se fazia ao Roger Guedes, de um cara mais displicente, que não dava opção, que caminhava em campo, isso não tem acontecido, gente. Na minha humilde avaliação. E acho que, obviamente, o pênalti ele tem que ser criticado por isso, mas o jogo do Roger Guedes não estava ruim até o momento do pênalti perdido. É que depois do pênalti, o Roger meio que, né, se perde um pouco na partida. Acho que ele sente o golpe, como todo time, né? Naqueles minutos finais do primeiro tempo até o jogo ir para o intervalo. E aí eu nem consigo imaginar como é que deve ter sido a resenha no vestiário, porque o time inteiro sente, né, que ali era uma chance de ouro para você ir para o intervalo vencendo por 1-0. Esse lance acontece porque o Rojo deixa o braço, e não só deixa o braço, como ele faz um movimento no rosto do Mantuan. Roberto Tobar, árbitro chileno, marca no campo o pênalti. Ele nem espera o VAR, não tem consulta, tem revisão, obviamente, do VAR, para corrigir o árbitro se fosse o caso, mas não era porque há o pênalti. Ele está de fora da área, nem tão perto assim do lance, mas ele com muita convicção marca a penalidade. E aí houve um quiprocó, uma treta, uma cera, porque o Boca também gosta disso, né? E o Roger vai cobrar só 5 minutos depois. Obviamente desconcentrado, né, por causa da pressão dos caras, e ele acabou perdendo a penalidade. É o que o Boca adora fazer, né? Os argentinos. Eles desconcentram o jogador brasileiro e o Roger caiu na pilha e não conseguiu fazer o gol. O jogo não termina aí, tanto que o Benedetto ainda tem uma chance aos 47 do primeiro tempo, num chute que ele pega meio mascado e o Cássio faz um milagre. A bola está indo no ângulo, na gaveta, e o Cássio salva. O Cássio foi decisivo para o jogo, gente. Apesar do Corinthians ter criado algumas chances e ter tido talvez a melhor, né? A melhor entre todos os jogadores do elenco, quem teve, do campo, quem teve foi o Roger Guedes. Um pênalti, não dá para discutir com pênalti, né? É a chance mais clara do jogo. Apesar disso, o Cássio foi decisivo. O Boca poderia sim ter vencido também pelas chances criadas num chute do Oscar Romero no segundo tempo, nesse chute do Benedetto, numa outra cabeçada do Benedetto ainda no primeiro tempo. E aí depois tem um chute do Benedetto que a bola passa do lado da trave, quando o João Vitor vai dominar e a bola acaba caindo no pé dele, isso já no segundo tempo. Mas o Cássio... E aí tem uma outra que tem um cruzamento da direita, que a bola bate na trave, enfim, ele fez defesas muito seguras, ele foi muito importante, o Cássio foi decisivo, foi um monstro, foi um gigante, garantiu esse empate. Então, se o Boca poderia ter perdido, porque o Corinthians teve, repito, a chance mais clara no pênalti, o Corinthians também. O futebol tem dessas coisas, gente.
Então dá pra gente dizer que o resultado foi justo e talvez até interessante pelas circunstâncias. É difícil falar isso porque o time jogava em casa, precisava vencer, vai decidir na Bombonera. Então, poxa, como é que você tá me dizendo aqui que um 0-0 foi bom? Não, eu não tô dizendo que foi bom. Eu tô dizendo que foi o aceitável diante das circunstâncias. Olha essa lista de desfalques que eu dei pra vocês, olha o time que entrou em campo e aí os problemas começam já no intervalo, em que o Vitor Pereira é obrigado a colocar em campo um cara que até ontem, entre aspas, estava com uma camisa vermelha jogando em Porto Alegre, que era o Bruno Mendes. Emprestado para o Internacional, ele retorna, começa a treinar, é inscrito na Libertadores, está no banco e entra no intervalo, improvisado como lateral, mas na verdade recompondo como um zagueiro para o Mantua fazer a ala. Isso no segundo tempo. O Bruno Mendes sendo um lateral defensor, né, compondo a defesa ali, a linha com o João Vitor e o Raul Gustavo. O Bruno Mendes, que ontem estava em Porto Alegre vestindo vermelho, hoje já estava defendendo o Corinthians pela necessidade, gente. Só para vocês terem uma ideia. Isso no intervalo de jogo. Aos 35, o Roger Guedes sai e entra o Júnior Moraes, que é o único jogador que pode fazer essa função e que, obviamente, ainda não está correspondendo. Depois, um minuto depois, ele é obrigado a botar o João Pedro. O João Pedro está, ou já deveria estar se despedindo, já deveria estar com o armário pronto para ele ir embora, daqui 2 dias termina o contrato dele, mas o Vitor Pereira teve que colocar o João Pedro porque Rafael Ramos também era outro desfalque, Fagner sentiu e ele colocou no lugar do Adson. Não entendi muito a saída do Adson, talvez por alguma questão física ou de preservação. Tem o Fluminense no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, é um negócio impressionante. Então não sei se ele quis tirar o Adson, que para mim estava fazendo um bom jogo. O Adson, embora tenha perdido uma chance muito clara também, ele cria aquela oportunidade no primeiro tempo e no segundo, numa jogadaça do William pelo lado esquerdo, a bola sobra... Isso é um outro gol perdido do Juliano e do Mantuan. Depois o Mantuan, o Rony toca pro Mantuan, o Mantuan cruza e o Adson tenta chapar de perna esquerda e a bola sai para fora. Ali o Adson também teve a chance de marcar um gol do Corinthians, mas ele fez um bom jogo. Acabou sendo substituído. Achei cedo para tirar o Adson, a menos que tenha tido algum problema físico. E aí entra o João Pedro, meio de forma inexplicável. O Fábio Santos vai entrar só aos 44, no lugar do William, que, cara, jogou demais. O William, impressionante o que ele botou a bola embaixo do braço e tentou resolver em vários momentos. E, inclusive, numa das disputas, porque o Boca chegava muito, o William acabou deslocando o ombro. Ele tenta continuar, ele continua por mais alguns minutos, até que numa outra disputa ele sente de novo. Antes disso, com o ombro já deslocado, ele consegue arrancar pela esquerda e sofreu uma falta na entrada da área. O William ainda conseguiu criar uma oportunidade de gol, mesmo com o ombro deslocado. E aí eu achei que ele ia bater a falta, né? Porque é desse lado esquerdo aqui para poder chutar no gol e o Lucas Piton cobra nas mãos do goleiro. Recua, né? Foi uma chance desperdiçada também pelo Corinthians. O Mantuan fez bem o serviço ali pela direita, mas talvez um pouco apagado em relação a outros jogos. Da mesma forma o Juliano. E aí eu queria destacar o Rony. Eu sei que alguns torcedores devem estar agora bravos comigo, né? Poxa vida, como assim o Rony? Eu não vou comparar o Rony com o Duqueiroz e não vou comparar o Rony com o Renato Augusto. Não, longe disso. Eu vou comparar o Rony com o próprio Rony. O Rony fez um bom jogo. Porque, de novo, analisando as circunstâncias e o contexto do jogo. Olha a fogueira que esse cara entrou. E ele foi bem. Em termos de conduta, em termos de postura, em termos de posicionamento, em termos de não errar passes tão bobos, em termos de marcação, de personalidade, o Rony foi bem. O Rony entregou o que precisava. Então não passou por ele uma não vitória hoje que seria importante contra o Boca. Não, pelo contrário. O Corinthians obviamente sentiu a falta do Duqueiroz, obviamente sentiu a falta do Michael, do Renato, jogadores que têm uma melhor saída de bola, têm mais capacidade técnica, têm mais poder decisivo, que estão em boa fase. Tudo isso é verdade, mas o Rony precisava apagar um incêndio e ele apagou. Então eu acho que o Rony merece um destaque. Eu estava ouvindo a entrevista do Vitor Pereira e ele, obviamente, né, tá chateado com tantos desfalques, disse que nunca passou por isso em nenhum clube que ele trabalhou com esse cenário, que precisa montar um time para o jogo contra o Fluminense e precisa pensar nesse jogo de terça que vai ser na Argentina. Perguntado se ele acha que vai ter algum jogador de volta, porque, enfim...
são desconfortos, né? Lesões musculares e tudo mais. A gente não acompanha mais treino, o Corinthians não divulga mais lista de relacionados, sequer dá informações como faziam, né? Depois de cada treinamento, de quanto tempo tal jogador, se ele já está em transição física e tudo mais, o Corinthians não faz mais isso. Então a busca pela informação ela está mais nos bastidores. E aí a gente tem que perguntar para o técnico assim que a gente tem a possibilidade. Ele não sabe se esses jogadores estarão à disposição. Então vai depender disso também para o Corinthians montar uma equipe e tentar superar o Boca em La Bombonera. Fácil? Não, não vai ser. Olhem as alternativas que ele tinha no banco hoje, além desses que entraram. O Ivan no gol, o Robert Renan e o Bruno Melo na defesa, o Matheus Araújo no meio, que é um menino muito verde ainda, né, para você colocar num jogo como esse. O Xavier, que está mais habituado, mas é um primeiro volante, né, e que a torcida pega no pé também. O Biro, que tem 17 anos. Como é que eu vou cobrar do Vitor Pereira colocar o Biro nesse jogo? Ele tem que ser relacionado, ele tem que continuar frequentando o profissional, mas eu entendo o treinador não botar o Biro numa fogueira porque, né, corre o risco de queimar o moleque. O Felipe e o Giovani, que são dois também miúdos, também jovens da base, que não sei se poderiam fazer alguma coisa diferente no jogo de hoje. Enfim, quem pode fazer algo diferente é o Yuri Alberto, que a gente vinha trazendo a notícia aí, está confirmado, está fechado, documentos trocados, contrato assinado, o anúncio deve acontecer a qualquer momento. Esse contrato de empréstimo aí por um ano com o Mantuan e o Ivan indo para o Zenit da Rússia. Inclusive o Yuri Alberto estava na Neoquímica Arena junto do seu pai, o Carlos Alberto, que é torcedor fanático do Corinthians, e isso pesou na decisão pelo qual o Yuri escolheu jogar no Timão, mesmo com o Internacional chegando nos mesmos valores. O Yuri escolheu o Corinthians, como eu já tinha antecipado para vocês. Estava lá presente no jogo, só pode ser inscrito caso o Corinthians avance para as quartas e para o restante das competições, Copa do Brasil, Brasileiro. É um camisa 9 de 21 anos, muito forte fisicamente, veloz, rápido, bom finalizador e que vai ajudar muito. E tá claro que o Corinthians precisa desse jogador. O que vocês acharam de tudo isso? Do jogo, do Yuri, da arbitragem? Teve um pênalti no Adson, né? Acho que eu não falei disso, né? Teve um pênalti no Adson que o árbitro não marcou e dessa vez em campo ele deixou seguir e o VAR nem chamou para revisão. Também passou por isso. Mas enfim, infelizmente já estamos acostumados. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!